Interessante que o tema de hoje é exatamente sobre isso, sobre o treinamento mental. Às vezes nós ficamos questionando que a gente não consegue comprometer do jeito que a gente queria, e na verdade toda a nossa vida está baseado a todo momento em um treinamento. Então, a todo momento nós estamos treinando a nossa mente para a persistência ou para a desistência. A gente está a todo momento treinando a nossa mente para o sucesso ou para o fracasso. Então, as nossas atitudes. E o interessante, agora mesmo eu estava pensando aqui antes de começarmos a live, durante todo o dia, como é difícil a gente fazer alguma coisa quando as coisas não estão indo bem do jeito que a gente planejava, do jeito que a gente esperava, principalmente quando a mente da gente começa a nos limitar, a nos travar, a nos bloquear. Paty Modas, seja bem-vinda, Paty. E talvez um dos treinamentos mentais que a gente precisa de ficar muito presente quando a gente começa a analisar a história das pessoas que alcançaram sucesso e a história das pessoas que não conseguiram chegar nos seus objetivos, um dos pontos primordiais é desistir nos momentos difíceis. E o interessante é que a nossa mente, a gente está treinando a nossa mente a todo momento. E esse treinamento, às vezes a gente acha que esse treinamento é com coisas enormes, com coisas gigantes, que nós vamos treinando a ser pessoas que desistimos com facilidade. E na verdade não é. Na verdade, o treinamento da nossa mente para a gente aprender a desistir ou aprender a persistir são, na maioria das vezes, com pequenas coisas. A não ser que você já é expert em desistir, a sua mente ela não vai tentar algo muito grande, algo muito difícil, algo enorme. Mas ela vai sempre fazer você desistir nas pequenas coisinhas. Que você fala, isso aí é só comigo mesmo. Não, não tem problema. E na maioria das vezes você está dando liberdade para a sua mente. Quando estiver uma coisa maior, você desistir também. Eu acredito que já tem aí mais de 50 semanas que em todas as segundas eu estou aqui conversando, deixando algum conteúdo de transformação. E hoje, por eu estar com essa virose, o corpo muito doendo, fiquei deitado quase o dia inteiro hoje, eu estava com zero vontade de estar aqui. Com zero mesmo. Mas eu entendendo que a minha mente ela está a todo momento caçando uma brecha, um objetivo para me levar para como eu sempre fui na minha vida, que é sempre desistir. Eu sempre desisti com muita facilidade, principalmente quando me criticava, quando pessoas falavam alguma coisa ou quando aparecia uma dificuldade. E agora tem alguns anos, na verdade, que dificilmente eu desisto de alguma coisa que eu determinei para a minha vida. Por isso devemos fazer e não tentar. E quando você passa a fazer o que precisa ser feito e a se treinar e treinar as suas pessoas, como a maioria de vocês sabe, nós temos um grupo de mentoria. E nesse grupo de mentoria a gente aprende exatamente isso. Ou seja, eu criei esse grupo exatamente com esse intuito de todas as pessoas ali, todos os dias, e treinando fazer não o que o grupo quer, mas fazer aquilo que você determinou que você faria. Na verdade, a nossa vida é como se fosse uma engrenagem, onde essa engrenagem ela precisa de estar rodando você não sozinho. Sempre que você determinar alguma coisa para você sozinho, e você não compartilha com amigos confiáveis, é claro que até para compartilhar as nossas coisas, nós precisamos de ficar atento, nós precisamos de ter cuidado com o que nós compartilhamos. Porque às vezes as pessoas próximas podem tentar sabotar aqueles nossos sonhos com palavras, com atitude ou de alguma forma. Mas a todo momento nós estamos precisando de compartilhar os nossos objetivos com pessoas que não vai nos deixar desistir. Eu acredito que um dos fatores principais que a maioria das pessoas desiste é quando elas estão andando sozinhas. O interessante é que principalmente dessa geração aí de 30 anos a mais, essa geração ela foi treinada a se comprometer muito com as outras pessoas e pouco se comprometer consigo mesmo.
Então, quando provavelmente você vai se identificar a isso, são poucas pessoas que não são assim, mas a maioria das pessoas, quando elas prometem alguma coisa para alguém, elas fazem com perfeição. A maioria das pessoas que tem um perfil diferenciado, que são dedicadas. Mas quando elas prometem para elas mesmas, às vezes academia promete e não vai, às vezes cuidar da alimentação promete e não faz, às vezes um negócio novo, empreender ou fazer qualquer coisa, as pessoas prometem para si próprias e elas acabam não fazendo aquilo que elas determinaram que ela iria fazer. E isso nós precisamos de ter muito cuidado, porque isso acaba sendo um treinamento para a nossa mente. E isso, vocês que têm filhos aí, vocês precisam de ficar muito presente para isso. Porque quando o seu filho diz assim, eu vou fazer isso, e ele não faz, ele arruma uma desculpa, arruma uma mentira, ele está treinando a mente dele para arrumar estratégias para não fazer o que precisa de ser feito. Hoje que eu trabalho muito com pessoas aí para alcançar uma melhor performance, alta performance, eu percebo que a maioria das pessoas inteligentes, elas usam 3 estratégias contra elas mesmas para elas não alcançar os objetivos dela. Uma delas é a desculpa, talvez uma das mais cruel. Por que a desculpa é tão cruel? Porque a desculpa, sempre pessoas que são inteligentes, elas vão optar pela desculpa para dizer, eu não fiz isso, por isso e por isso. E sempre são coisas que justificam o porquê que você não está fazendo. E quando justifica, a sua mente fica em paz. Ou seja, a nossa mente, o objetivo dela é de economizar energia, de poupar você. Então a sua mente não quer que você passe vergonha, que você não sinta dor, que você não canse, que você não faça coisas difíceis, que você não gaste a energia dela com coisas fora do comum. O que seria coisa fora do comum? Coisas que você não tem o hábito de fazer. Vamos dizer, se você não dirige, quando você vai iniciar para dirigir, a sua mente tem que gastar energia. Se você já trabalha há muito tempo em um ramo, quando você vai para um outro, a sua mente quer poupar. Não, não faz não, já está bom aqui, já está seguro aqui. E a nossa mente, nós precisamos de a todo momento estar fazendo coisas novas. Tem até uma frase de Albert Einstein, que ela é muito interessante, que diz assim, ó, uma mente que se abre, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Então isso é fantástico. Por quê? Porque quando você vai abrindo a sua mente para coisas novas, para novas ideias, para conhecimento, para leitura, para fazer coisas novas, a cada vez ela fica mais forte, a cada vez ela fica mais inteligente, a cada vez você alcança melhores e melhores resultados. E tem também uma passagem bíblica que fala muito sobre isso, que está lá em Mateus 25, 21, começa lá no 21, que é a parábola dos talentos ali. Onde naquela parábola dos talentos, na história contada por Jesus, Jesus diz que tinha um rei e ele ausentou ali. E deixou 5 talentos com uma pessoa, deixou 2 com outra e deixou 1 com outra. E esses 5 talentos foi entregue ali de acordo com a capacidade de cada uma daquelas pessoas. E o interessante é que o que recebeu mais, ele multiplicou aquilo. O que recebeu a segunda parte mais, também multiplicou. E o que recebeu a menor quantidade, ele ficou com medo. Ele ficou inseguro. Ele escondeu ali para não perder, para entregar o que tinha recebido ali naquele momento. E o interessante é que ali na parábola, o Senhor, ao retornar ali, diz, aquele que multiplicou vai receber daquele que não fez nada com o que tinha. E tudo isso está embasado no medo. Sempre que nós permitimos nos ser conduzido pelo medo, o medo de dar errado, o medo de falhar, o medo de passar vergonha, o medo de falar, o medo de ajudar, o medo de expressar, o medo de fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, isso nos leva a impedir de exercer todos os nossos talentos. Interessante que talento, para você receber mais, você precisa de utilizar. Como o Pacola disse aqui, ó, quanto mais a gente faz, a repetição leva à perfeição. Quanto mais você faz algo por várias e por várias vezes, mais você vai alcançando a perfeição nisso. Mais a sua mente vai se abrindo. Mas poucas pessoas querem fazer coisas por muito tempo.
por várias vezes. Se está tendo um resultado muito bom, elas continuam com muita energia. Quando o resultado diminui, elas acabam diminuindo também a energia. Mas o interessante é que a nossa vida é assim, é feita de altos e baixos. Vai ter momento que você vai estar muito animado, muito motivado. Vai ter momento que você vai estar com muita saúde e vai ter momento que não. Só que você pode encurtar alguns desses momentos e prolongar outros momentos. Então, ou seja, você pode prolongar os momentos bons, os momentos de energia, de motivação, e você pode encurtar os momentos ruins. Como que você faz isso? Então, como que você encurta ou prolonga um momento ruim? Sempre que você estiver passando por momentos ruins e você voltar a sua mente para o desânimo, para a desistência, para diminuir a potência, aquele momento ruim vai permanecer por mais tempo. Sempre que você coloca pressão naquilo, a sua própria mente entende que ela precisa de fazer alguma coisa para você sair daquela situação. Então você acaba prolongando os momentos bons e encurtando os momentos ruins. E isso é um dos pontos que faz total sentido nos resultados. Eu não sei se vocês gostam de modelar pessoas. Não sei se todos vocês sabem o que é modelar pessoas, mas modelar pessoas seria vocês estudar a vida de pessoas que já chegaram onde vocês querem chegar. Ou seja, vocês começam a pesquisar sobre a vida de cada pessoa que, naquela área que você quer alcançar sucesso, ou que seja na área da saúde, ou que seja na área dos filhos, ou que seja na área dos relacionamentos, você começa a modelar e estudar a vida daquelas pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ou aquelas pessoas que estejam no processo junto com você. Então, talvez uma das formas melhores para você conhecer todo o processo, o que você vai passar e qual a reação que você precisa de ter, é você modelando pessoas. Quando você não modela, quando você anda sozinho, acaba que quando acontece, ou às vezes, uma dificuldade, às vezes você fica um pouco mal, às vezes você fica um pouco cansado, você diz, deve ser que é que eu não estou fazendo a coisa certa. Deve ser que isso não é para mim. Deve ser que eu devo desistir. E você acaba desistindo. E quando você já entende que as pessoas que chegaram lá onde você quer chegar já passaram por aquilo que você está passando, automaticamente você entende. Isso faz parte do processo para mim alcançar todas as coisas que eu quero alcançar. Então entenda que a nossa vida, que a sua vida, é como se fosse aqueles batimentos lá cardíacos. Eu vi até um vídeo interessante ali, um testemunho de uma mulher, eu até compartilhei ele no meu Stories na semana passada, e aquele testemunho, ela dizendo que chegou um médico ali e disse que a vida dela era como se fosse aqueles batimentos. Se ficar retinho, tudo igual, já foi, já passou, já morreu, não existe isso. A gente não precisa de esperar isso. A gente precisa sim esperar que vai existir altos e baixos. Vai ter um momento de desânimo, vai ter um momento de dor, vai ter um momento de tristeza, de medo, vai ter vários momentos na sua vida. Só que nunca você pode ter a opção de desistir ou de abaixar a cabeça nesses momentos. Você precisa de continuar com foco e com a cabeça erguida, sabendo que tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro. Na verdade, todas as coisas são passageiros. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Todas elas são passageiras na nossa vida. E quando a gente fica presente para isso, a gente entende que todas as coisas fazem parte. E o interessante é que as coisas ruins, as coisas difíceis, os momentos difíceis, são os momentos que mais nos ensinam. Às vezes, algumas pessoas ficam esperando de aprender enquanto as coisas estão boas. E você, nem a sua mente, nem você consegue usar a melhor versão da sua mente e nem você aprende mais quando as coisas estão fáceis. Mas quando as coisas ficam difíceis de alguma forma, ou seja, a sua própria mente tem que procurar uma saída. Ela tem duas escolhas. Ou ela desistir, desanimar e começar de novo, do zero, ou ela buscar uma solução. E a mente que se abre, ela nunca mais volta ao tamanho original, que é a frase ali de Albert Einstein.
Então vocês podem analisar aquelas pessoas que passaram por muitas turbulências, por muitas dificuldades, se elas não são aquelas pessoas que reclamam de tudo, que questionam de tudo, elas acabam sendo muito mais fortes do que aquelas outras pessoas que não passaram por dificuldades, por momentos difíceis. Então, o que eu queria deixar aqui nessa noite para cada um de vocês que está aqui com a gente é: aprenda com todas as coisas que estiverem acontecendo na sua vida. Entenda que os momentos difíceis, ou seja, os grandes guerreiros, só serão grandes guerreiros se passarem por grandes batalhas. Porque as grandes batalhas, as grandes dificuldades, elas nos purificam, elas nos lapidam e elas deixam-nos mais fortes. Se você for analisar quase todas as pessoas que chegaram em grande sucesso, elas têm uma história muito grande de fracasso, de dor, de angústia, porque aquilo ali molda, mas elas utilizaram aquilo para chegar mais longe. Não que todas as pessoas que estiver passando por dificuldade que vai chegar ao sucesso, mas o que você faz com aquela circunstância, com aquela situação, vai definir onde você vai chegar. Porque toda aquela pessoa que não desiste, ela vai chegar onde ela quer. Porque é uma frase dita por Jesus, né? Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que acredita. Então que nessa segunda-feira você saia daqui desse nosso encontro com essa certeza. Se você acreditar, se você persistir, você vai sair de qualquer situação que você esteja ainda mais forte, ainda mais confiante e muito mais preparado do que você estava antes. Napoleão disse que era grato às adversidades, pois elas o fizeram crescer. Perfeito. As adversidades é igual à academia. Interessante que a academia, hoje eu fui de manhã na academia, eu só fui na academia porque eu me comprometi que eu vou fazer todos os dias, mas eu não estava aguentando, inclusive eu cheguei lá e comecei a passar mal de vômito, de dor, disenteria, e aí eu precisei de ficar ali pouquinho. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um sentimento de gratidão. Porque, independente do que está acontecendo comigo, eu faço aquilo que eu me proponho a fazer. Então, há um tempo atrás eu não conseguia fazer isso. Mas depois que eu passei a entender como que a minha mente funciona, todo momento eu vou crescendo com todas as adversidades, todas as circunstâncias que vai acontecendo na minha vida. Inclusive com essa virose. Ou seja, eu uso todas aquelas coisas. Tem uma frase que eu gosto muito, se vocês não têm anotado, anote essa frase. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E na minha vida, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Então que vocês tenham uma semana abençoada, de muita dedicação e que você use todas as coisas ao seu favor para você chegar mais longe, para você crescer e para você alcançar os seus objetivos. Um abraço para vocês, muito obrigado aí pela participação de vocês e na próxima segunda, às 7 da noite, nós estaremos juntos aqui novamente para de alguma forma estar contribuindo com vocês para vocês alcançarem aí a melhor versão de vocês. Gente, um abraço para vocês e até mais. Com Deus. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você, nobre.